E mais uma vez, hoje são na verdade o 5 de março de 2020. Vamos ler apenas um versículo que está na carta, no livro aos Hebreus, um dos livros que não sabemos quem escreveu. As pessoas nos acham que foi Paulo, outro que foi Apolo. No fundo, não sabemos o escritor, mas sabemos que a mensagem é para nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 12 e 1 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Observe que ele fala de uma nuvem de testemunha. Eu costumo dizer que as maiores mensagens já passada até hoje foram no silêncio. A maior mensagem que Jesus disse a Pedro, a maior mensagem já passada, mais dura, mas mais profunda, foi aquela que Jesus disse a Pedro. Jesus falou alguma coisa? Não. Quando Pedro negara pela terceira vez, a Bíblia diz que quando Pedro olha, Jesus estava olhando para Pedro e ouvindo Pedro dizer: nunca vi esse homem, não conheço, não sei quem ele é. Quando ele olha, estava Jesus olhando para ele. E Pedro olhou. E Pedro lembrou do que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E a Bíblia diz que Pedro chorou ali amargamente, saiu e chorou amargamente. A maior mensagem é sempre dita no silêncio. E Jesus diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, precisamos ser livre. Precisamos ser um livro aberto, onde todas as pessoas possam ler. Não podemos sermos uma pessoa na igreja, no trabalho outra pessoa e em casa outra pessoa. Não podemos ser meros atores, não. Cristão fiel e verdadeiro, ele não se adequa aos ambientes, ele não é como um camaleão. Ele é o que ele é em casa, no trabalho, na rua, na igreja, onde quer que esteja. Jesus disse que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Davi disse: as pessoas que andam nos espiando. Foi Davi que falou isso. As pessoas que andam nos espiando. Mas ela não anda espiando as coisas boas que você faz. Elas lutam para ver o seu fracasso. Elas querem bater palma na tua queda. Elas querem fazer festa, dizendo: eu não disse que ele caía. Lembro de uma certa feita aqui mesmo na cidade. Um certo rapaz, perdão que o tripé aqui baixou um pouquinho. Perdão, isso é coisa ao vivo assim mesmo. O tripé, um certo rapaz aqui da cidade, novo convertido, e sem saber foi iludido por um grupo de jovens que queria derrubá-lo, fazer ele desviar do caminho. E levaram ele, incutiram, fizeram, sei que terminaram levando ele a embriagar. Uma vez ele embriagando, lembro como fosse hoje, porque eu conhecia as pessoas. Eles saíam rindo, diziam: eu não disse que fulano bebia? Ele não vai ficar na igreja. Para o engano dele, essa pessoa se firmou, está firme.
mas pessoas que andam te espiando, não com o intuito de te ajudar, mas de te ver caído, de te empurrar o abismo. Aí ele diz que tão de perto nos rodeia, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira proposta para cada um de nós? No livro de João, no capítulo 15, e o versículo 16 está escrito: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Então, Jesus, a nossa carreira, Jesus nos chamou, nos nomeou, isso é, nos designou para uma nobre missão, que é ganhar almas para Cristo. Dizer para essas pessoas que ainda existe esperança, não importa o que elas tenham feito, não importa se elas mataram, roubaram, não importa o que elas tenham feito, mas que ainda existe esperança para elas. Então essa é a verdadeira realidade. Por isso que eu digo que a maior mensagem, lembra de outra mensagem, farei de Jesus, mas lembra do grande profeta de Deus. A Bíblia diz que o profeta passava e costumava pousar em uma fazenda. Mas ele nunca disse a ninguém que era um profeta. Aquela mulher não conhecia ele. A expressão dela era de que ele era um estrangeiro, realmente um estrangeiro. Ela não sabia quem ele era. Ele era uma fazendeira de posse. E diz a Bíblia que ela um dia disse para o seu marido: olha, eu vejo. Ela disse: eu vejo que esse homem que passa para pousar conosco é um verdadeiro homem de Deus. Passamos lá embaixo, ali do outro lado, um quartinho, botamos uma lamparina, um candeeiro, botamos um lugar para ele reclinar a sua cabeça. Ela viu. O homem de Deus, ele pode ser identificado pelo brilho do Espírito Santo na sua vida. Aquela mulher viu. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito, às vezes, em falar, querer pregar. Uma certa feita, eu vi alguém dizendo, estava orando para que Deus desse a oportunidade a ele, que Deus o capacitasse para que ele pudesse pregar 3 horas sem parar. Eu aprendi no curso teológico, que o curso, na verdade eu já sabia, né? Mas lá se falou que uma pregação quando passa de 40 minutos se torna enfadonha. E eu digo mais. Jesus não está nem aí com o tempo que você prega. Se você vai pregar 40 minutos, 1 hora, 2 horas, isso não interessa para Deus. Isso não tem efeito na vida espiritual. O efeito na vida espiritual tem. Você está falando o que Jesus está mandando? Um versículo só na direção do Senhor, uma palavra só, 1 minuto só na direção do Senhor, é capaz de salvar uma multidão de pessoas famintas. O efeito da palavra, a palavra depende muito. Certa feita, eu estava no curso teológico, o pastor tentou torcer o versículo bíblico, que estava escrito assim: toda a Bíblia divinamente inspirada, toda a Bíblia é proveitosa para isso, tal. Toda a Bíblia, aí estava escrito, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Irmãos, isso é de uma ignorância estúpida. Se eu dissesse, quando eu digo que a Bíblia é inspirada, eu digo que ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, é diferente. Paulo se referia ao preleitor. Paulo se referia ao ministrante da noite naquele dia. Ele diz: toda a Bíblia divinamente inspirada, ponto e vírgula, é proveitosa. O que é que Paulo estava dizendo? Que se você
realmente estiver na direção do Senhor, todo versículo que você achar na Bíblia, que você começar a ler, o Espírito te nortear para as necessidades das pessoas que estão te ouvindo. Foi isso que Paulo disse. Paulo em nenhum momento disse que a Bíblia era inspirada. Inspirada foram os escritores. A Bíblia é fruto da inspiração dos escritores, mas ela é a palavra de Deus. Mas Juraci, tem base para isso? Tem. Jesus disse, Pai, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus afirmou que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele também diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Precisamos ter muito cuidado com isso. As nuvens de testemunhas que estão ao nosso lado. Tem pessoas que se aproximam de você, não para te ajudar, mas apenas para viver na tua sombra. São pessoas, são árvores sem frutos, sem sombra. São como chique-chique. Só tem apenas o espinho, não tem como dar encosto. Então pense nisso. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos conosco com paciência a carreira que nos está proposta. Jesus nos chamou para seres verdadeiros ministros da sua palavra. Jesus nos chamou para dizer para as pessoas que ainda existe esperança. E a maior das mensagens é dita no silêncio.